Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos de volta com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, Poder de Deus versus Filosofia. Vamos em Atos 17, versículo 18, está escrito desse jeito, apenas o início dele. Paulo também debateu com alguns dois filósofos, epicureus e estoicos. Ponto, só até aqui. Vocês lembram que eu falei que Paulo estava na cidade de Atenas, na Grécia? E que a Grécia é o berço da filosofia? Pois é. Paulo, quando chega lá, ele percebe duas correntes filosóficas. Ele mesmo ali identificou os epicureus e os estoicos. Vamos lá. Os estoicos, foi fundado, na verdade, por Zenão, que era um filósofo que acreditava no seguinte, que todo ser humano deveriam viver em conformidade com a natureza e, além disso, buscar a sua autossuficiência. O que significa isso, para você entender? Bem, nada contra a gente gostar da natureza, a gente precisa cuidar, gostar, apreciar a natureza, isso faz parte da vida e compõe o ser humano. No entanto, Zenão, o fundador dos estoicos, ele dizia o seguinte, que você precisava abraçar a árvore para como se estivesse abraçando Deus, que a natureza era como se fosse uma forma divina de Deus. E com isso, queridos, as pessoas começavam a venerar a natureza, não apenas a cuidar, mas olhar para a natureza como se fosse uma divindade. E isto estava dentro da igreja da época. Ele também ensina, os estoicos, que você deveria buscar a tua autossuficiência. Na medida que você fosse buscando a tua autossuficiência, automaticamente você ia se distanciando de Deus, porque a autossuficiência vai deixando Deus para trás e o homem vai se sentindo dono de si mesmo e achando que ele pode tudo. Por isso, autossuficiente, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu sei de tudo, eu domino tudo, e para que eu preciso de Deus? Paulo vê esta corrente filosófica dos estoicos influenciando negativamente a fé dos irmãos. Agora Paulo olha para a segunda corrente filosófica que também estava dentro da igreja, que era os epicuros, que foi fundada por os epicureus, fundada pelo filósofo Epicuro, e os epicureus, esses filósofos que estavam lá dentro, diziam o seguinte, que todo ser humano deveria buscar viver o máximo de prazer, deveria buscar esse prazer a todo instante. E também eles não precisavam esquentar com a sensualidade, porque a sensualidade faz parte da vida. Então, essa corrente dos epicureus dizia que o quanto mais prazer o homem viver e abolir todo tipo de sofrimento, de aflição e de angústia, seja lá o que for, melhor. O grande problema é que quando nós vamos fugindo das nossas aflições, quando nós vamos fugindo de determinadas coisas, a gente também foge da realidade, porque a gente acaba se fragilizando demais. O que a gente percebe hoje, atualmente, é que há muitas pessoas frágeis, elas têm medo de enfrentar um problema, têm medo de enfrentar uma dificuldade, e elas vivem em busca do prazer e do prazer imediato. Por que existe o vício hoje? O que é o vício hoje? Seja o vício na maconha, na cocaína, no crack, em outras drogas que são alucinógenas. Por que isso? É uma busca do prazer. Por que o crack vicia tanto? Porque é um prazer imediato. Você usa agora, daqui a 30 segundos o efeito passou e você quer mais. O ser humano hoje vive nessa busca desesperada pelo prazer e por isso ele nunca consegue se saciar. O que é isso? É a filosofia dos epicureus, de Epicuro. Paulo percebe esta influência dentro da igreja, sabe, a erotização, as pessoas buscando ser autossuficiente, achando que são poderosas demais, as pessoas que vivem só em busca de abraçar a natureza, sem entender o que é isto. Paulo vê isso tudo. E aí Paulo começa a trabalhar essas questões dentro da igreja, orientando e mostrando que Cristo é a razão de todas as coisas, que Cristo tem que ser adorado e que a fé em Deus é uma necessidade que todo ser humano tem. Por isso Paulo agora está aí
mostrando o poder de Deus, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo contra a filosofia. Por isso o tema da mensagem é esse, da semana, poder de Deus versus filosofia. Vamos orar para que, em nome de Jesus, por melhor que seja a filosofia, ela não venha, abafar o poder de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender que o teu poder, a tua palavra, Cristo Jesus é maior do que qualquer coisa, em nome do Senhor. Amém. Se estas mensagens têm falado ao teu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.